Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com mais uma live do Palermo. Hoje vamos conversar sobre astrologia com o Paulo Beni e com certeza aí um bate-papo bem instrutivo, informativo. E se você tiver perguntas, queremos aí a sua opinião e, claro, as suas dúvidas a respeito de astrologia, já que todo mundo tem interesse, né? Mesmo a pessoa que não acredita, não gosta, mas sempre vai dando ali as suas olhadinhas, né? Nos prognósticos, nas revelações aí da, da astrologia. Vamos tentar aqui de novo, Paulo, vamos ver. Informação. Tentar aí conexão com o Paulo Beni. E Aí, tudo certo? tudo bom? Aleluia. Aí, dando certo. E olha que nem estamos em Mercúrio retrógrado. Pois é, né? Você vê, são, são os retrógrados do Instagram, viu? Verdade. Toda live sempre acontece alguma coisa. Você está me ouvindo bem? Seu áudio está meio abafado aqui para mim. Deixa eu ver se eu melhoro o áudio aqui, porque inclusive entrou um som incidental aqui. Vamos ver. Veja se melhorou o som. Melhorou? E agora? Pô, agora sim. Opa, então beleza. E aí, como é que você está? Como é que estão aí as atividades? Tudo jóia. Mais uma vez saudar aqui a você, Cláudio, a todas as amigas e amigos aqui, né, do seu perfil, da rádio também, por dividir e compartilhar esse espaço. É sempre um prazer. Já dando a dica aí para quem está nos acompanhando, que acompanhe, né, as outras lives também, que sempre com temas interessantes para que a gente possa crescer e evoluir. E tudo indo muito bem, sempre evoluindo aí na astrologia, tarô, nas ciências herméticas. É um campo que eu gosto e faço com carinho e amor aí para dar esse um pouquinho, dividir um pouquinho desse conhecimento com todos aqui. Bacana. Paulo, para a gente iniciar aí a nossa conversa, né? Conta um pouquinho aí da sua formação e experiência dentro da astrologia. A minha formação é bem interessante, porque assim, quando a gente pensa como é que se forma um astrólogo, né? Como é que é isso? Vem da onde? Você recebe informações? Existem escolas fundamentadas por todo o Brasil, né, e por todo o mundo, mas no Brasil existem escolas que realmente ministram de maneira formal. Eu venho do meio acadêmico e venho também do meio do ensino profissional, então sempre eu busquei assim uma formação que tivesse cara de escola mesmo, não apenas cursos rápidos, porque isso a gente vai acabando assumindo e evoluindo também durante o tempo. E a minha formação foi na Gaia, Escola de Astrologia, aqui em São Paulo. Hoje é uma escola que está no Bexiga, próximo ali da 13 de maio, para quem conhece, aqui em São Paulo. E eu fiz quase, eu posso dizer quase todos os cursos mesmo. Eu acho que falta lá uma disciplina ou duas no máximo, e porque sempre me foi apaixonante, eu sempre gostei da astrologia, eu sempre fui buscando formação. Então é assim que se forma um astrólogo de verdade mesmo. Então você que consulta, gosta de mapa astral, gosta de astrologia, seja na Gaia, seja em outras escolas também, sempre busque profissionais com base, com formação. Isso porque a astrologia ela tem um nascimento junto com a astronomia, né? E o Cláudio, amante da astronomia que também Sim. sabe muito bem disso, né? Elas surgem juntas, porque o homem, antigamente, ele era um observador da natureza. Então, ele observava a astronomia, observava o Sol, a Lua, ainda sem dar nomes para esses elementos, ou os planetas, estrelas. Então, a astrologia e a astronomia elas surgem juntas dessa observação. E com o tempo, claro, né, esta observação se evolui em materiais, em desenvolvimento, até que surgem as escolas. Então, sempre busque esse tipo de profissional, né? Um profissional que tenha realmente base e sempre evoluindo, porque o estudo não acaba nunca. Mesmo na astrologia, hoje é bem interessante, porque, por exemplo, a gente pode entender que a astrologia ela é muito comum aqui nas redes sociais, ela é muito comum em revistas, jornais,
portais da internet, mas hoje já no meio acadêmico existem inclusive teses utilizando a astrologia como meio de estudo, né, como elementos de base de dados para algumas justificativas, ou no meio das matérias de humanas, ou em outras matérias também. Então é bem interessante ver como a astrologia também vai entremeando esses meios também. Sim, né? Muita gente não tem essa noção, né? Bom, essa noção agora, né? Porque no passado a gente tem relatos aí de reis, rainhas, imperadores, generais que utilizavam o mapa astral para tomar algumas decisões. Mas, por incrível que pareça, né, com a tecnologia que a gente tem hoje, o mundo da informação, a visão ainda que se tem da astrologia é aquela visão simples de que só o horóscopo, né? E nada mais além, e se estuda, né? Você é prova disso, tem que se estudar muito para essa formação de astrólogo. Para que tenha uma ideia, por exemplo, quem está nos acompanhando aqui, a formação completa leva uns 2 a 3 anos, completa, para você começar a atender, começar realmente a até dar algumas palestras, dividir conhecimento. E, por exemplo, a gente estuda movimentos astronômicos, então a gente tem a tábua de efemérides para saber aonde um planeta, onde a Lua, ela está na sua posição astronômica. São feitos cálculos, claro que hoje, como você bem citou, com o advento da informática, vamos dizer, até os anos, final dos anos 80, começo dos anos 90, os mapas eram feitos à mão mesmo, era à mão. Então, o astrólogo tinha que pegar o livro de efemérides, observar as posições astronômicas para traduzir nas posições astrológicas e aí fazer à mão. Então, o mapa muitas vezes levava um dia inteiro para se fazer, depois mais alguns dias para se interpretar. Hoje é óbvio, com o advento da informática, a gente insere os dados, né, dia, mês, ano, hora e local de nascimento, o programa solta o mapa. Agora, a tradução da interpretação, isso continua o mesmo tempo. É claro que astrólogos mais recém-formados vão levar um tempo maior para interpretar. Astrólogos com maior caminhada vão interpretar isso de maneira mais rápida, mas seja um ou outro, a competência da interpretação é o que dá essa grande beleza da astrologia. Porque, como você bem citou, Sim. lá na era medieval, né, os reis, rainhas, imperadores é que tinham mapa. E às vezes não era nem um mapa pessoal, isso é uma coisa mais recente. Era mapa de evento mesmo. Olha, eu vou invadir tal país. Vai dar certo? Olha, eu vou guerrear com tal exército. Vou ganhar? Olha, eu vou juntar meu reino com outro reino. Isso vai prosperar? Era mais ou menos por aí as perguntas. E aí aqueles magos, astrólogos que até passam nos filmes, é que davam essas respostas de sim ou não. E observando as condições do céu. E com certeza acertavam aí os eventos diante das perguntas. Boa. Agora, Paulo, como é que você começou sua jornada como astrólogo e o que te motivou a ir para esta área? Posso dizer que o universo fez assim comigo, ó, pum, para quem está nos vendo e para quem está só nos ouvindo, ele me deu um chute na parte traseira, porque eu já gostava, eu já lia, só que, por exemplo, eu sou formado em meteorologia pela Universidade de São Paulo, então eu já observava o céu, eu já gostava assim, de observar as coisas do céu. É, fiz iniciação científica e tal, até que migrei ao final da graduação, me formei, eu migrei para a educação profissional, porque eu tinha uma base também de eletrônica, de formação, e fui dar aula, aí passei por cargos de administração e direção de escolas também, até que quando foi no final de 2018, houve um desligamento desse trabalho, e aí eu falei, bom, agora é a hora. Eu percebi, fazendo inclusive meu mapa astral, meu mapa natal e as previsões, que era a hora de eu embarcar nessa jornada de missão de vida, porque também essa é uma das informações que o mapa natal e as previsões compartilham com a gente. Qual é a sua missão de vida?
muitas vezes o nosso trabalho não é a nossa missão. A gente trabalha pelas necessidades financeiras, compromissos familiares, sociais, mas não muito provavelmente é a missão de vida. Eu era realizado, tinha bons rendimentos de salário, mas não era a minha missão de vida. Então, em 2018 foi a chamada, né, que muita gente faz aí, a virada vocacional, né, de trabalho, e eu passei então a embarcar nessa jornada astrológica do tarô, das ciências herméticas, que não foi fácil, né? Porque aí você tem compromissos familiares, todo mundo olha ao seu entorno e acha que você está ficando um pouco doido. Que negócio é esse que você está fazendo? Mas a vida vai dando a sua ajuda também, né? Se você não desiste da vida, a vida não desiste de você. Então eu fui batalhando, fui estudando formalmente aí, que eu já tinha uma base de formação, e fui buscando essa nova formação. Então eu digo assim, o universo deu conta dessa minha virada, né? E aí, claro, eu respondi afirmativamente e tudo deu certo. E é isso que é legal, às vezes, nos meus atendimentos, fazer com que as pessoas descubram a sua missão de vida. Muitas vezes elas vêm com perguntas de amor, filhos, família, saúde, mas às vezes o trabalho é o que incomoda a pessoa, né? Trazendo um pouco de astrologuês, aquilo que ela faz na casa 6 do mapa astrológico, que é o trabalho, é o cotidiano, não está alinhado com a casa 10, o meio do céu, que é a busca dos objetivos de vida. E o nosso trabalho como astrólogo é justamente fazer esse alinhamento, dizer, olha, é possível você ser realizado no seu cotidiano com a sua vocação, com o seu trabalho, se você já não está, né? Então, fazer esse alinhamento. E aí foi por aí que o universo deu conta da minha vida também. Bacana. Lucianito 1204 está com a gente, professor Dagoberto Cirino também entrou aqui, seja bem-vindo. Andréa Cristine Trainer também está aqui com a gente. Ivanete 31 também entrando agora, seja bem-vinda. O Ricardo Alexandre 7282 também está com a gente. Moreira 2064 também está nos acompanhando. E a Carol B. F. Souza também na live de hoje. A gente está conversando com o Paulo Beni, falando sobre astrologia. Da sua parte, Paulo, existe alguma abordagem ou filosofia pessoal em relação à astrologia? Eu te pergunto isso porque geralmente um conhecimento tão antigo acaba se criando várias vertentes, né? Assim como aconteceu com o cristianismo, com o protestantismo, a psicanálise, eu gosto mais desse autor, eu sou mais dessa linha. Na astrologia, tem alguma coisa parecida assim também? Bem, talvez eu não diria tanto por esse lado como houve essas divisões que você citou, mas, por exemplo, primeiramente, para você gostar de astrologia, não estou dizendo nem de estudar, mas de você ser afeto, né, da astrologia, é importante que você tenha abertura de visão de vida. Você pode ser cristão, você pode ser ateu, a sua base filosófica, ética, pode ser qualquer uma delas. Agora, o importante é que você tenha uma visão aberta. E por que eu estou justificando isso? Porque quando a gente olha aí no âmbito da astrologia, você vai ter aquela astrologia pessoal, então de fazer o mapa das pessoas e trazer esses eventos. Mas, por exemplo, você tem astrologia esotérica. Olha que maluco, né? Você tem uma astrologia voltada ao esoterismo, ao estudo dos sete corpos. E aí, se você pensa, peraí, mas então para estudar isso eu preciso ter uma crença nessa questão espírita ou de sete corpos? Olha, a crença vem depois, mas você vai ter que estudar essa linha, vai. Você tem uma astrologia hermética, baseada nas sete leis do hermetismo. O fundamento da astrologia já é hermética, mas você tem uma linha da astrologia que vai caminhar por essa vertente hermética. Você tem uma astrologia cabalística. Existem vários cabalistas que estudam astrologia e alinham, né, o estudo astrológico com a árvore da vida. Então, citando um pouco dessas condições, por exemplo, uma outra que me fez lembrar, você tem a astrologia de vidas passadas, ou a chamada astrologia kármica. Então, além de
você estudar astrologia no campo, no tempo atual, vendo a pessoa vivendo aquele mapa, é possível, por meio do mapa, estudar as vidas passadas que a pessoa aconteceu, ou foi, ou viveu. E aqui já adianto para os que estão nos acompanhando, viu? No caso da astrologia kármica, não tem vaga para tanto rei, rainha, imperador, imperatriz É, no mundo. As vagas são poucas, tá? Muitas vezes a gente até quebra um pouco do paradigma para quem vem no atendimento de astrologia kármica, porque a gente fala, olha, você foi um súdito, você foi um servo, você foi uma pessoa comum, né? Que a pessoa vem com aquele entendimento, eu fui uma rainha, eu fui um rei, pode ser também um líder, né? Ou então você foi um algoz de alguma coisa, de alguém, de uma situação. Então, olha quanta riqueza que a astrologia também tem nos seus diversos caminhos. É claro que todos esses exemplos que eu trouxe aqui, nem sempre os astrólogos gostam, todos os astrólogos, ou eles estudam. Por quê? Porque, de novo, por base de crença, porque gosta de uma determinada área, porque entende que aquela astrologia ainda precisa de mais fundamentos para ter uma base. Agora, eu, como um bom geminiano, eu sou curioso, fução, eu gosto mesmo, eu vou atrás, eu procuro pesquisar, gosto de ler, estudar muito. Então, isso me ajuda, né, a entender um pouco dessas várias áreas. boa. É, Roger Oli 2 está aqui com a gente, Lola Tarô Um também abraço para entrando, o valeu, sejam Rogério, bem-vindos. A City Penha entrando aqui também, mandando meus boa tarde. amigos Ó, da se City vocês quiserem Penha. fazer perguntas aí para o Paulo Beni, fiquem à vontade, a live aqui é de todo mundo, então vamos fazer interativo, façam as suas perguntas. Agora, pessoalmente, Paulo, o astrólogo pode fazer um autoatendimento, vamos dizer assim, você faz ali a interpretação e a aplicação na sua vida, na prática também acontece isso? Legal, ótima pergunta, Cláudio, porque pensa só, né? Se eu não usasse na minha vida, como é que eu vou ter a condição de aplicar isso na vida das pessoas? Então, sim, eu uso na minha vida. É claro que lá, no começo dos meus estudos, eu dependia de outros colegas muito mais competentes para fazer meu mapa, para me ajudar a interpretar. Hoje eu já consigo, autonomamente, fazer meu mapa, dar minha interpretação e aplicar isso na minha vida, porque, de novo, olhando para os antepassados, o homem observava o Sol como uma bola de fogo, observava a Lua como uma bola de prata, as estrelas, os planetas, e ficava observando as situações da Terra, quando a Terra ficava mais seca, quando havia pássaros de um lado, quando as flores surgiam. Então ele ia correlacionando esses eventos. Então o que, que eu acabo fazendo? Eu levanto o meu mapa e vou correlacionando com os eventos da minha vida. Eventos que estão dando certo, eventos que precisam de correção de rota, eventos, porque também astrólogo também dá cabeçada, é normal, né? A gente está vendo ali que no mapa tem uma condição desfavorável, mas a gente fala, mas eu vou tentar, talvez, né? E vai lá e pumba. A gente também quebra a cabeça, porque faz parte da natureza humana, faz parte desse entendimento, desse ethos humano, de que nós somos seres individuais. A gente vive na coletividade, vivemos em sociedade, mas a gente tem uma individualidade muito precisa, única, muito perspicaz e que acaba dando conta das nossas escolhas de vida. Então eu acabo utilizando sim e com muito prazer mesmo, porque quando eu termino o meu mapa e faço como eu faço com os meus clientes, né? Levanto o meu mapa natal, levanto as previsões, vou correlacionando e vou percebendo os acontecimentos. Então eu vou acompanhando, eu vou revisitando o meu mapa de tempos em tempos. Então é muito gostoso ver os acontecimentos na vida. A Isabel Policeno entrando aqui também, seja Beijo, bem-vinda, viu, Isabel. Isabel? Estamos conversando sobre astrologia com Paulo Beni. Bom, já deve ter te perguntado bastante nesses dias, né, Paulo, sobre os acontecimentos tristes lá no Rio Grande do Sul, se em algum momento a astrologia pode também prever, né, esse tipo de acontecimento
principalmente como é um desastre que atingiu aí praticamente um estado todo, né? Mais de 300 municípios lá no Rio Grande do Sul. Inclusive, no site da Rádio Palermo tem lá uma campanha que está sendo promovida pelos alunos de marketing da Cruzeiro do Sul, a unidade aqui de Guarulhos. No curso de marketing, os alunos se dividiram em agências de publicidade, que eles vão ter que fazer trabalhos relativos a isso, e essas agências se uniram e fizeram lá um cartaz e uma campanha. As pessoas podem doar alimentos, roupas lá na unidade da Cruzeiro do Sul. Então, no nosso site tem o banner e o link que te leva diretamente aí a essa informação e dá todas as informações ali para quem puder auxiliar. Fora outras campanhas que tem aí pelo Brasil, né? Aqui em Guarulhos, a prefeitura, mercados, né? Influencers, pessoas conhecidas, todas estão fazendo aí, porque realmente a situação lá ainda é bem drástica, né? Há comunidades que ainda não tiveram atendimento, há pessoas que ainda estão isoladas dentro de suas casas, a água está baixando em alguns pontos muito lentamente, né? Questão de centímetros, então vai demorar vários dias. Hoje já se abriu uma rota de 50 quilômetros para chegar entre Canoas e Porto Alegre, né? O aeroporto está fechado e provavelmente vai demorar aí mais uns 10 dias para ter voos diretos para Porto Alegre. Então, quem puder acessar o site radiopalermo.com.br vai ver lá a campanha. Qualquer doação é muito bem-vinda. A Uneco entrando aqui, valeu, e a Isabel Policeno também. Então, essa questão, né, Paulo, quando tem esses acontecimentos, provavelmente devem te perguntar, Paulo, você sabia de alguma coisa, previu alguma coisa, tem como prever esse tipo de situação? Boa pergunta, Cláudio. Bom, eu posso falar com propriedade nas duas áreas. Primeiro, a minha formação acadêmica, que foi a meteorologia, é muito incrível, porque assim, existem três escalas da meteorologia: a grande escala, a média escala e a pequena escala. Já tinha sido vista uma semana antes ou duas, as agências de meteorologia alertando sobre essas fortes chuvas. E a gente sabe que a região do Guaíba é quase não é bem um lago, uma laguna que acaba acumulando aquelas águas, como já foi no passado, próximo de 1941. Então, assim, acreditem na meteorologia. Hoje ela é muito efetiva, uma taxa de acerto muito grande. Isso vale para todos nós. Bom, indo para a astrologia, por incrível que pareça, isso está ligado, sim, a um evento que a gente chama de disparos de Marte. Antes disso, nós tivemos uma conjunção do planeta Júpiter com o planeta Urano. O planeta Júpiter é o planeta da expansão, né, da grandiosidade. O planeta Urano, planeta dos rompimentos. Então, já ali, isso aconteceu por volta de 20 de abril, já ali, não é que no dia vai acontecer, isso reverbera por um tempo. Já ali já teve um ponto de inflexão para explosões, para rompimentos, para grandes eventos. O que justificou ali também a questão do Rio Grande do Sul foi uma conjunção de Marte com Netuno. E que ali também, principalmente no mapa do Brasil, Marte é um grande disparador de eventos e Netuno tem a ver com as águas. Isso aconteceu por volta de 29 de abril e que dá essa condição de reverberação ainda, por exemplo, entre 6, 7 e 8 de maio, que foi o dia dos eventos, né? Então, esses dois eventos, não vou dizer que foram os causadores, mas que trazem sim uma tradução para essa grande movimentação das águas, ou grandes chuvas, grande acúmulo de águas. E se a gente for nessa linha, a gente ainda pode traduzir, e aí vai ficar registrado aqui para todos os amigos e amigas aqui da Rádio Palermo e do teu perfil, Cláudio, que, por exemplo, por volta do dia 15 de julho, 15 do 7, esse Marte, o planeta Marte, vai encontrar Urano. Então, por volta dessa data, até uma semana antes, uma semana depois, a gente pode ter acidentes aéreos e acidentes com eletricidade. Tá? Então, fica aqui registrado. Podemos ter acidentes aéreos, acidentes com eletricidade. Queiramos que não, a gente sempre não quer acidente, a gente não quer, pelo amor de Deus, né, ceifar a vida de ninguém, mas há de se tomar o cuidado. Tanto a astrologia como a meteorologia, como o sistema de previsão,
ela alerta para que se precaveja. Então, fica aqui registrado por volta de 15 de julho. E por volta de 14 de agosto, aí sim, cuidado com acidentes envolvendo explosões, porque o planeta Marte encontra o planeta Júpiter. Há uma conjunção. Então, cuidado com explosões, grandes aglomerações, acidentes grandiosos. Então, muito cuidado com isso, porque também pode acontecer, como haja vista o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, que se justifica por esse encontro entre Marte e Netuno. Então, sim, isso está no campo da astrologia mundial, porque é um campo da astrologia que utiliza esses encontros planetários para entender as dinâmicas políticas, sociais e também da natureza, a natureza geológica. Vamos ficar em alerta. Pati Morena está entrando aqui, valeu, Pati. Ivana aqui no oficial também, gratidão aí pela audiência. Madeira Underline Velha também entrando aqui. Faça suas perguntas aí se você tem alguma dúvida a respeito de astrologia. Paulo está aí à sua disposição. No início você falou, né, praticamente duas irmãs, né, que existiam, que é a astrologia e a astronomia, depois acabaram se separando. E na astronomia a gente tem uma questão que é quando você olha para uma determinada região do espaço, né, muito longínqua, na verdade você está olhando o passado do universo, o passado daquela região. Na astrologia é possível, por exemplo, saber de grandes personalidades ou até mesmo de povos, como é que estava ali o mapa astral daquele momento, por exemplo, o nascimento de Jesus, na época do Império Romano, César nasceu tal dia, é possível fazer um mapa daquela época? É possível, exige um tipo de técnica muito apurada, porque, por exemplo, indo nessa linha, a gente pode entender ou mapa de pessoas ou mapa de eventos. Por exemplo, é, países, cidades têm mapa. Agora, não tinha um astrólogo lá. Por exemplo, no dia do grito da independência do Brasil, não tinha um astrólogo anotando lá. A gente sabe que foi 7 de setembro de 1822, aqui às margens do Ipiranga, em São Paulo. Mas e aí, que hora foi esse negócio? Né? Foi de manhã, foi de tarde, foi de noite? Tem os relatos, né, de que o Dom Pedro estava vindo de Santos. Então, para este evento, por exemplo, por meio de estudos de progressão, então a gente faz chama progressão, mas a gente faz um estudo do passado também com essa mesma técnica. Por exemplo, para esse evento, estuda-se que o mapa do Brasil é 7 de setembro de 1822, São Paulo capital, 16 horas e 8 minutos. Então, às 4h08 foi a independência do Brasil. Isso vale também, por exemplo, para a fundação de São Paulo, que houve aqui no pátio do colégio também em São Paulo. 25 de janeiro de 1554. Mas e aí? Não tinha astrólogo lá, estavam os padres, os índios, escravos. Por meio desse estudo, se vê que foi às 6 horas da manhã e 2 minutos. Então é possível ver, mas principalmente eventos muito longínquos, como o nascimento de Cristo, nascimento de imperadores, a gente há de tomar muito cuidado, porque, por exemplo, no caso do nascimento de Cristo, há uma divergência entre a data cristã e a data real, que muitas vezes não ocorreu no dia 25 de dezembro, e sim na entrada do Sol em Áries. Então há uma divergência, mas é possível fazer. Nascimento de imperadores ou outras personalidades muito do passado, nem se utilizava o nosso calendário. Né? O nosso calendário ele tem essa regra dos 2000 anos, e então a gente tem que fazer um estudo muito forte dessa datagem. É possível fazer, mas a gente evita, talvez, colocar datas muito precisas para não colocar isso apenas como meio de descobrimos a data, né? Mas, por exemplo, eventos que trazem dentro do nosso calendário é possível fazer sim, porque a gente vai entender qual era a dinâmica daquela época, como é que aquilo ocorreu, quais as personalidades que lá estavam, então dá para fazer. Mas, de qualquer maneira, a astrologia está aí, né, para usar dessa técnica para, de repente, explicar um fato histórico, uma condição que aconteceu lá no passado.
Quais que seriam aí as principais técnicas ou métodos astrológicos que você utiliza nos seus atendimentos? Muito legal, Cláudio, porque, por exemplo, é muito comum as pessoas que vêm buscar o mapa natal, o mapa astral, previsões, elas falam assim: ah, você faz revolução solar? Eu falo: ah, faço. Só que a revolução solar, ficou muito famosa nos anos 80. O que é a revolução solar? Que é uma técnica que a gente utiliza, eu uso. É quando o Sol completa uma volta completa no seu mapa e é o dia do seu aniversário. Só que às vezes, pelo nosso cálculo, a volta completa do Sol, para ele cair no mesmo grau, minuto, segundo de quando você nasceu, às vezes é um dia antes, um dia depois. E essa técnica da revolução solar é como se você assistisse um filme avançando os capítulos. Então você dá play, assiste um pouquinho, dá um novo, avança, dá play de novo. Ou seja, você vai ver recortes. Ajuda. Mas para completar esses recortes e explicarmos um pouquinho, é importante utilizar progressões, como eu acabei de citar, para estudar eventos passados ou futuros, utilizar trânsitos, porque, por exemplo, né, os trânsitos, que é como o próprio nome diz, né, o trânsito que o planeta, o astro vai fazer em torno do seu mapa, vai gerar os encontros e desencontros com os outros planetas. Então a gente utiliza principalmente dessas três técnicas, trânsitos, progressões e revolução solar, para abordar, para completar todo esse filme que é a vida de quem está nos acompanhando aqui. Porque de todos os eventos que você vai passar, a partir do momento que você tiver o mapa em mãos, você vai poder escolher. Ah, eu quero fazer o que o mapa está me apontando. Não, eu não quero fazer, eu quero fazer do meu jeito. O universo vai dar um jeito de você fazer aquele encontro e desencontro. Então a gente utiliza dessas técnicas para justamente explicar para a pessoa: olha, vai por esse caminho, né, para que você possa ter o chamado sucesso. Bacana. Rafa Ducelli entrando aqui também. Seja bem-vindo ou bem-vinda, Rafa. Como você vê o ceticismo e críticas, Paulo, em relação à astrologia? Porque a gente tem, somente no Ocidente, né, a forte influência judaico-cristã, por mais que no judaísmo se fala de cabala e de outras questões, mas quando o cristianismo, né, acabou se enraizando e se fortalecendo no Ocidente, parece que tudo que era fora, né, dos conceitos tradicionais daquilo que seria o cristianismo foi taxado ali como demoníaco, como uma coisa sendo inferior, né? As coisas do Oriente eram coisas inferiores à do Ocidente, então se criou toda uma política aí de menosprezar as informações que eram fora, por exemplo, da Igreja católica. Isso acabou se perpetuando e fica, né, como se fosse uma coisa que fica no inconsciente ali das pessoas e que ainda tem muita gente ligada às igrejas, ligada às religiões que tem mais adeptos, que acabam ali, claro, não tem interesse em pesquisar, mas acaba dando suas opiniões e essas opiniões em alguns núcleos, redutos, são muito fortes e são bem ouvidas pelas pessoas, né? Mesmo que a pessoa não tenha um conhecimento ou um mínimo de conhecimento. Então é muito comum quando se fala em astrologia, outras técnicas que existem por aí, as pessoas mais, vamos dizer assim, ligadas às religiões cristãs têm uma dificuldade de entender e já vai logo para uma crítica, não, isso aí é coisa que não tem nada a ver, é invenção, é adivinhação. Como é que você vê isso? É muito interessante porque, por exemplo, eu venho de uma família cristã católica, então ia à missa, né? Eu tenho sim meus santos de devoção, não tenho nenhum problema em falar com isso. Mas é muito interessante porque, por exemplo, a igreja diz que apenas Cristo pode anunciar, apenas Cristo pode aconselhar. Aí você pode ir para outras igrejas ou filosofias ou religiões, apenas aquele mestre pode anunciar e profetizar e dizer o que você vai fazer. E aí o que acontece? A astrologia, e assim como outras áreas também, acabam caindo nesse núcleo do descrédito, que é coisa demoníaca.
Ah, você recebe essas informações, sabe lá Deus de onde? Sabe de onde eu tiro? Da apostila. Eu estudei, eu tiro de lá, dos Aí. livros, do conhecimento. E é bem interessante que, por exemplo, acho que há uns 2 anos atrás, 2 ou 3, saiu até um livro de uma escritora que, inclusive, tem raízes judaicas, colocando várias áreas do conhecimento como balela, que aquilo não prestava, entre elas colocou a astrologia. E aí eu me pergunto, poxa, ela pôs a astrologia como sendo algo que não é uma ciência, não é um negócio para se acreditar, mas e a cabala, que é tão rica, que é tão cheia de ensinamento, de vivências, essa não. Ou você pega o conhecimento da acupuntura, né, que é Sim. riquíssima, os chineses estudam isso há milênios e sabem todos os vértices, sabem todas as linhas de energia do corpo e trazem cura, tratamento. Então, eu já nem me preocupo mais. Eu antes até ficava lendo, pegando justificativa. O que eu sempre vou usar, inclusive às vezes em simpósios que eu vou, congressos, reuniões, mesa redonda que eu participo, eu sempre coloco para as pessoas assim: ó, você duvida da astrologia? Experimenta uma vez, usa na sua vida e depois você me fala. Não tem problema. Testa ela, faz a testagem, porque assim você vai perceber se ela está aderida à sua crença ou não. Se de repente ela está trazendo um conhecimento efêmero ou não, ela está bem fundamentada. Porque, de novo, né, utilizar o campo da astrologia, outras ciências herméticas, ou leitura de oráculos, por exemplo, né, das diversas culturas, nem estou colocando um ou outro aqui como mais importante, os próprios oráculos trazem um conhecimento cultural daquela raiz, trazem um conhecimento de milênios de traduções que vão se fundamentando. Então, para aqueles que às vezes duvidam, eu sempre digo, usa na sua vida, testa uma vez aí para você ver. Depois você vem me falar se acredita ou não, porque para mim funciona, Exato. para os meus clientes funcionam e está tudo certo. E eu até digo para os clientes, olha, quando ao término do mapa, eu falo, eu fico à sua disposição por 12 meses, vai fazendo perguntas, revisita o mapa, não entendeu algo, porque como é uma informação que tem esses fundamentos herméticos, às vezes fica realmente uma linguagem um pouco mais pesada para se traduzir e não será 2 horas, não serão 2 horas de consulta que vai traduzir uma vida inteira de 12 meses. Então, às vezes, bate uma dúvida na pessoa, manda uma mensagem, a gente vai traduzindo para uma outra linguagem mais fácil esse conhecimento tão gostoso, tão repleto de conhecimento e riqueza. Rosana 87 entrando aqui, valeu, seja bem-vinda. E o Rômulo Ribe 88 também entrando aqui na nossa live desta quarta-feira, pelo YouTube, Instagram e também pela Rádio Palermo, radiopalermo.com.br. Para quem está acompanhando no YouTube e no Instagram, está olhando aí a sua conta, né, Paulo? Arroba aí, Paulo Benia Astrologia. Mas para quem está na rádio, está só ouvindo, qual a melhor maneira aí de entrar em contato com você e conhecer mais aí do seu trabalho, fazer o mapa, enfim? Pode me mandar um WhatsApp no código 11 993 02 0468, código 11 993 02 0468, ou pelas redes sociais, Paulo Bene Astrologia. Pode mandar mensagem. Eu gosto de trocar ideia com os ouvintes, com as pessoas que acompanham a nossa live, porque é sempre enriquecedor. Eu encontro muitas pessoas que são realmente, né, adeptas e gostam do conhecimento astrológico e nem são astrólogas. Então, muitas vezes eu aprendo até mais com essas pessoas, com esses colegas. Então, por favor, pode entrar em contato comigo. Vai ser um prazer conversar com cada um de vocês. Bacana. O Paulo, o pessoal que é do contra, né, tem em todo lugar, ele sempre fala o seguinte, essa coisa aí de astrologia não tem nada a ver, porque eles se apegam a alguns planetas, falam de Plutão, que nem é mais planeta, possivelmente podem ter mais planetas no sistema solar que ainda não foram descobertos, então tudo isso vai interferir na, na leitura deles. Como é que fica essa relação, por exemplo, com possíveis
futuros planetas que possam ser descobertos no sistema solar? Ótima pergunta, porque, por exemplo, isso demonstra que a astrologia não parou no tempo. Os 7 planetas, a gente acaba chamando Sol e Lua de planeta, gente, mas é só por uma facilidade, tá? A gente sabe que Sol é uma estrela, Lua é um satélite, mas se você pegar até Saturno, que é visível ao olho nu, é a astrologia tradicional, hermética, que vem dos povos antigos, né? Vem da Caldeia, de todo esse estudo fundamentado. E, por exemplo, Urano, Netuno e Plutão já estavam lá, mas não tinham sido vistos porque a tecnologia não permitia. Por volta de 1700, quando os primeiros telescópios começam a dar ganho de visão e você percebe essa oitava planetária, os, esses 3 planetas, por exemplo, o que eles explicam ou o que eles têm de tradução já estava na astrologia. A gente só ampliou um pouco mais o conhecimento, até porque são planetas lentos e vão dizer muito mais de uma condição social do que uma condição de persona, né? De personificar. E como você bem falou, existem estrelas e planetas muito mais longe. E a astrologia vai continuar bebendo dessa fonte, ela não vai parar no tempo. Inclusive, tem congressos nacionais, internacionais, que já trazem isso nas suas mesas redondas e simpósios. Por exemplo, a gente tem um conceito que chama estrelas fixas. Não é que a estrela está fixa, mas que ela é tão longínqua que dá a impressão que ela não saiu do lugar. Mas mesmo essa estrela fixa, ao longo dos anos, ela já modificou lá 1 grau, 2 graus, e aí a astrologia tem que realmente retificar as suas traduções, o seu material, para dar uma leitura atual, para o tempo atual. Então, a astrologia ela não para no tempo, ela não vai parar no planeta ou no planetoide, planeta não, que é Plutão. Por quê? Porque ela vai continuar estudando, ela vai acompanhar a evolução astronômica, porque é importante isso também. Ao descobrir um novo planeta, uma nova galáxia, ou uma nova posição astronômica, a gente vai tentar entender como é que isso se encaixa na astrologia. Então, mais do que a não crença de alguém que não gosta da astrologia, nós, astrólogos, queremos beber da fonte atual, tecnológica, dos tempos modernos, para fazer sempre uma boa leitura e uma leitura cada vez mais atualizada. Boa. Val Ferreira entrando aqui, valeu. Renata Ferreira também. A Madalena Moura, terapeuta, também aqui com a gente, acompanhando a live. Como você personaliza as leituras astrológicas para atender às necessidades e interesses individuais das pessoas que recorrem ao seu trabalho? Personalizo da seguinte forma. Hoje, com o advento da pandemia, os atendimentos online acabaram ganhando um número muito maior. Hoje eu faço muito menos atendimentos presenciais do que online. Mas o que eu acabo fazendo? A partir do momento que a pessoa entra em contato comigo, manda uma mensagem, olha, Paulo, quero fazer o mapa. Eu mando uma ficha. Porque, primeiro, nem todo astrólogo é vidente. Pode ter videntes astrólogos, mas, por exemplo, eu não sou vidente, eu sou astrólogo. Então, eu vou mandar uma ficha de dados pessoais. Vai chegar um momento da ficha que eu vou pedir lá 10 fatos importantes da vida. Por que aqueles 10 fatos são importantes com data? Para que eu entenda a progressão da pessoa durante aquele tempo e os fatos marcantes, até para ajustar o horário de nascimento na melhor condição. A partir esse primeiro contato que eu tenho com essa ficha de dados pessoais, eu já estou conhecendo um pouquinho daquela pessoa. Bom, chegamos num atendimento ou presencial, ou online, estamos juntos lá. Eu sempre digo para a pessoa: olha, isso aqui é um bate-papo. Eu vou começar o nosso papo, vou começar a apresentar, mas eu preciso que você participe. Eu preciso que você indague, pergunte e até vai dizendo se esses fatos estão fazendo sentido. Então, essa personificação, porque senão é muito fácil. Eu gero um relatório, mando para a pessoa e próximo, próximo, próximo. Vai virar um SUS, Mecânico. vai virar um SUS astrológico. Eu só vou para o próximo. Próximo, próximo, próximo. E a minha ideia não é a quantidade, é a qualidade do atendimento. Então, a personificação vem desse bate-papo. Então, muitas vezes a sessão vai durar 1 hora e meia, 2 horas, mas eu já tive sessões de 3 horas,
porque a pessoa participa, ela vai dizendo, ela vai interagindo, vai querendo entender melhor cada parte do mapa, porque é dela que eu estou falando, né? Uma vida dela. Então, essa personificação vem desse sentido de mostrar para a pessoa de que os seus dados pessoais, os fatos da vida e a sua participação vão dar a melhor personificação do teu mapa. Então, vai por essa direção nesse sentido. Marivalda Menezes 6 entrando aqui, valeu. E Angélica Psicanalista dizendo aqui, ó, lá boa tarde a todos, super recomendo aí, ó. Recomendo o trabalho do Paulo Beni. Isso aí, Paulo Beni que é fera, viu, gente? Tem conhecimento aí. Inclusive, Paulo, você tenho visto aí fotos suas lá na Rádio Mundial, né, que tem uma programação holística, vamos dizer assim, e sempre você está lá falando sobre astrologia. É muito gostoso porque, assim, no caso da Rádio Vibe Mundial, que tem essa programação holística em quase sua totalidade, permite com que a gente vá dividindo esse conhecimento também em propaganda, assim como o teu espaço aqui na Rádio Palermo. São locais que eu gosto de estar, são amigos, e a gente acaba difundindo a verdadeira astrologia, difundindo como fazer as pessoas se apaixonarem pelo processo astrológico. Então, são espaços que me permitem também, então, agradecer desde já a todos vocês, porque é um prazer compartilhar esse tipo de sabedoria e conhecimento. Também entrando aqui, Anecdotas, olá, bem-vinda, ela que está, acho que na Bélgica, né? Bem-vinda a Mi Live em Instagram. E está convidada aqui a participar, para falar de terapia também, ela atende pessoal lá na Europa. O Paulo, como é que você, eu não sei como que é, né, dentro da comunidade astrológica, essa questão de atualização, de acompanhar tendências dentro da astrologia, desenvolvimento de outros assuntos. Como que se trabalha isso dentro da astrologia? O principal é estar perto, e eu não tenho nenhum problema de falar isso, é você estar perto de quem sabe mais do que você. Então, como um bom geminiano, eu gosto de estar perto de quem sabe mais do que eu. Né? Por exemplo, é o teu caso aqui nesse espaço, é o pessoal da Gaia Astrologia, o pessoal do Espaço do Céu. São locais que a gente, estando perto, a gente vai sabendo as novas tendências, a gente vai entendendo o que está acontecendo. Então, por exemplo, né, as escolas de astrologia têm encontros anuais dos astrólogos. Então, a gente tem o maior prazer de estar lá para ouvir, por vezes participar, aprender, compartilhar conhecimento, porque, de novo, nós somos profissionais. Eu sou um profissional da astrologia. Assim como um mecânico, assim você como um profissional de comunicação, o médico, se ele não se atualiza, se ele fica naquela mesma toada de quando ele aprendeu, vai chegar um momento que vai ficar desatualizado, vai chegar um momento que a tua linguagem não vai ficar adequada aos novos tempos, né? E eu não posso, como um profissional, querer parar no tempo de quando eu comecei a estudar, parar no tempo das antigas apostilas, dos antigos livros. Eu recorro a esse antigo material para revisitar os fundamentos, isso sem dúvida. Quase sempre eu vou lá, revisito, observo de novo para gravar, mas eu preciso buscar essas novas tendências. O que estão conversando nos encontros anuais de astrologia, nos novos simpósios? Então, é um prazer sempre estar perto de quem sabe mais do que eu, porque aí eu vou aprender e vou subir nessa escada da sabedoria também. Boa. Tem a pergunta aqui da Anecdotas, se hoje é um dia aí de lua nova importante, você está sabendo de alguma É coisa? um dia importante. Como a própria lua nova, eu sempre gosto da lua nova. Muitas vezes as filosofias gostam de fazer, por exemplo, rituais da lua crescente, rituais da lua cheia. O que a lua nova nos traz? Inclusive, isso é um ponto importante para o mapa de pessoas. Os eventos que a lua nova, né, pega no mapa, se pega um planeta, se pega a ponta de uma casa astrológica, 15 dias depois, lá na lua cheia, esse evento vai desaguar ou vai transbordar. Então, por isso que
por vezes, às vezes a tolerância que você coloca é 12 horas antes ou 12 horas depois. Mas eu coloco sempre um dia antes, o próprio dia da lua nova e um dia depois. Fica atento nos eventos da sua vida. Fica atento. Eventos positivos, eventos negativos, eventos bons, eventos desafiadores. Por quê? Por vezes, esses eventos que estão acontecendo no dia da lua nova, um dia antes, um dia depois, eles vão ter um máximo dele lá na lua cheia. E aí, por que eu estou falando para prestar atenção? Porque aí você pode, não vou dizer manipular o evento, mas você se prepara. Se aconteceram coisas boas contigo, você dá potência para isso. Se aconteceram fatos desafiadores, negativos na sua vida, você se prepara para aquele evento na lua cheia, porque é muito comum. Então, o que há de especial sempre na lua nova é fica atento nos fatos da sua vida no dia da lua nova, um dia antes, um dia depois, porque você se prepara melhor para a lua cheia. Boa, obrigado, Han. Gracias por su participación. Estás invitada a hablar em Rádio Palermo. Gracias. Francisco Rossi Júnior também aqui. Obrigado, Francisco Rossi Júnior. Um abraço aí, um abraço para o seu pai também, né? E todos aí da Rádio de Osasco. Eu estive lá no ano passado conversando com o Francisco Rossi. Foi super bem atendido aí. E o café especial, né? Tão conhecido aí do doutor Francisco Rossi. Um abraço aí para você. Paulo, escravos do tempo, né? Assim como o universo passa, o tempo passa aqui também. E agradecer a sua participação, foi muito bom. E deixa aí uma mensagem para os nossos seguidores, seguidoras e internautas e ouvintes e os seus contatos também. A mensagem que eu deixo sempre para todos é: utilizem a astrologia na sua vida. Utilizem. Você utiliza previsão astrológica para sair de casa, você utiliza previsões de roteiros de trânsito, né? Aplicativos de trânsito para saber se vai chegar num tempo correto. Então, utiliza a previsão astrológica, o mapa astral, o mapa natal, para você ter sucesso, prosperidade na sua vida. Os meus contatos, @paulobnastrologia ou pelo WhatsApp, código 11 993 02 0468. E mais uma vez, Cláudio, agradecer a você pelo teu espaço, agradecer a todos que acompanharam aqui ao vivo e vão acompanhar depois esse nosso bate-papo, e sempre ficar à disposição de todos vocês. Gratidão mais uma vez. Valeu, Paulo. Gratidão aí a todos que nos acompanharam. Entrando aqui no finalzinho, Geraldo Júnior. Valeu, Geraldo Júnior. Um abraço para você também. Ele tem programa aqui na cidade, programa de televisão aqui na cidade de Guarulhos. E ouçam a Rádio Palermo, 24 horas no ar aí pela web, radiopalermo.com.br. Um grande abraço a todos. Bom finalzinho de tarde aí de quarta-feira. Valeu, Paulo. E vamos que vamos, gente. Desperte aí o melhor que há em você. Um abraço.